Chegamos para mais uma sexta. Sextou, Tagarelovers. De novo estamos aqui, mais um episódio inédito. Que legal ter você aqui com a gente. Muita gente que tá com a gente já desde que a gente começou, né, amor? Gente que tá com a gente, Você viu quanta gente, a gente convidando gente. Mas a gente tem muitas pessoas que estão com a gente desde o início do programa. São os nossos Tagarelovers fiéis, fixos. Desde a nossa primeira temporada, estamos na segunda. E aí muita gente tá chegando hoje, e aí você já sabe o que tem que fazer. Já, isso aí. E se você também acompanha já e não se inscreveu ainda, se inscreve, gente. Curte, dá joinha, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Muita gente recebe os shorts e aí tem interesse em ver o episódio completo. E aí vai lá, que tem toda uma hora e pouco de entrevista. Então, assim, você vê o recorte pela rede social, também Instagram, TikTok, no YouTube, no Shorts. E aí se inscreve para você receber a todas as notificações. É isso. Né? Estamos nas redes sociais e também em todas as plataformas de áudio. Todas as plataformas de áudio, se você quiser ouvir também, Deezer, Spotify, Apple Music, todas essas aí. E mais um pouco aí eu batendo jaqueta. Ah lá. Não adianta. O jornalista não fala só com a boca, fala com a mão também, não tem jeito. E hoje tem 3 nessa mesa. Meu Deus do céu, imagina. O Tagarelando vai dar jus ao nome. Mas antes do nosso papo que vai estar incrível hoje, vamos falar do Paulo Newman, que é o responsável por produzir as nossas canecas personalizadas. Ele faz canecas, squeezes, bonés, camisetas, tudo aquilo que você quiser e que você quiser personalizar, dar de brinde, de presente. Seu logo, seu nome, É sua isso. foto. Tá aparecendo então aqui o Instagram do Paulo Newman, da Newman Graphics. E também a gente vai colocar aqui o WhatsApp dele, que é para você lotar o WhatsApp de pedidos e dizer que viu aqui no Tagarelando. É isso. Chora por um desconto. Chora por um A desconto. gente não garante, mas quem sabe, né? Valeu, Paulo. Então vamos começar o papo de hoje que tá incrível. Bora? Bora tagarelar. Vamos lá. Olha, faz tanto tempo que a gente tá tentando trazer essa nossa convidada. Tá um namorinho já. Tá um namorinho já há algum tempo. E o tanto que a gente tá falando e mandando mensagens e a agenda acaba não batendo. Mas hoje eu Desde a primeira temporada. Mas hoje eu preciso, antes de apresentá-la, fazer um agradecimento porque ela fez um esforço daqueles pra estar aqui. Exato. Nós estamos gravando num dia em que tá chovendo em São Paulo. Ela tá morando em Mogi das Cruzes, mais de 1h30 até São Paulo. Uma viagem. Mas ela fez questão de vir. Então a gente tem que agradecer essas pessoas que apostam na gente e que prestigiam o nosso trabalho. E que vem aqui tagarelar com a gente. Tagarelar. Comunicadora, ela é. Você já a conhece da televisão. Você sabe que ela é jornalista, ela é comunicadora, ela é palestrante, é modelo, fez de tudo nessa vida. E hoje tá aqui pra tagarelar. Pra falar tudo isso, muito mais. O nome dela é Analice Nicolau. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, Paloma, Lucas. E também a todos, né, que estão assistindo aí a gente. Eu acho que tagarelar é com a gente mesmo, Não é? né? Todo jornalista gosta de uma mesa, gosta, né, de conversar, gosta de poder se expressar, gosta de poder falar. Eu acho que esse programa de hoje vai ser especial. Vai. E esse namorico aí que a gente teve quase um ano, né? Quase um ano. Porque foi na primeira temporada, Foi. a gente já começou a conversar desde lá, mas a minha vida virou assim, sabe, completamente. Então, assim, eu vinha numa correria, agora ficou mais corrido ainda, mas estou super feliz de estar hoje aqui. É sexta-feira, então a gente tem que aproveitar, né? Vamos sextar. Vamos sextar de vez. Você falou que a tua vida tá ainda mais corrida. Como é que tá a tua vida, então? Agora, você não tá na televisão mais. A gente acha que, às vezes, tá na TV, aquela correria. E é. Mas depois que sai da TV... Continua. Só não tá na tela, mais. Lucas, eu vou falar uma coisa que... Hoje, eu trabalho mais do que quando eu estava na TV. Sério? Porque hoje eu cuido de empresas, eu cuido de clientes, eu cuido de mentorias. Então, tem toda a parte... Que hoje eu tenho uma agência, para quem não sabe. Em 2021, depois de passar a pandemia, tudo, e todo mundo naquela incerteza, né, de saber o que vai fazer, o que vem pelo futuro. Daí eu disse assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu gosto de fazer? Me comunicar. Então, eu comecei a trabalhar essa parte da comunicação, né? Me mudei para Mogi das Cruzes durante a pandemia, que foi para mim um impulso muito grande até para cuidar da mente, cuidar, né, da vida, ter qualidade de vida, tudo isso. E lá eu comecei a me transformar.
Porque daí eu fui morar no ladinho do Polo Digital, que é onde eles lançam todas as inovações, e me veio um start de montar a agência AN Connect. Então, comecei com a parte de assessoria de imprensa, então fiquei 1 ano lá em 2021, só a parte de assessoria de imprensa com alguns clientes que fizeram um sucesso. Então, assim, eu aproveitei todo o meu network, tudo para isso. E depois eu fui criando a minha própria metodologia com a parte de assessoria de imprensa, relações públicas, daí já veio a parte de marketing digital, né? E também, hoje em dia, de neurobusiness. Neurobusiness. Tá arrasando. Eu acho que a agenda dela tá lotada por isso. Você decidiu? Falou assim, vou criar uma agência, não quero mais TV. Porque assim, Paloma, eu amo comunicação. Então, assim, depois de 18 anos no SBT, eu ficava me perguntando assim, o que eu vou fazer agora? E eu não queria mais voltar para a TV. Porque, assim, eu já estava nos meus 45 anos. Né? Então eu pensava assim, eu vou envelhecer na frente do vídeo, estou numa fase que eu também quero qualidade de vida. Hoje, por mais que eu trabalhe mais, eu tenho qualidade de vida. Sou eu que decido o horário que eu vou dormir e o horário que eu vou acordar. Então, assim, eu sou minha chefe e assim, eu coloco também esses limites, né, para a gente sempre estar integrado a parte física, mental, espiritual, com os meus colaboradores também. Então, assim, quando a gente vê que começa a trabalhar demais, peraí, tá na hora de puxar. Mas isso foi um aprendizado também. Eu acho que, assim, em 2013, teve uma virada muito grande de chave para mim, porque eu tive síndrome do pânico, depois de tantos anos trabalhando dia e noite. E eu acho que ali veio um olhar para dentro. Então, eu fui para o autoconhecimento. Os últimos 10 anos, eu passei fazendo curso de terapia transpessoal, fui fazer autoconhecimento, PNL, algumas coisas de auto-hipnose. Então, assim, eu fui trazendo tudo isso para a metodologia que eu fui criando também durante esses últimos 2 anos. Então, assim, eu fui fazer curso de marketing digital, de lançamento de persona, de produtos, de empresas. Então, eu fui entender mais ainda como funciona a comunicação mesmo. Porque quando a gente está ali na TV, a gente acha que é só aquilo. E com tudo isso do digital, e hoje a gente está aqui, né? No digital, se tornou algo mais acessível para as pessoas. Então, a gente precisa olhar para isso e ver assim, como eu posso me comunicar nessa forma nova também. Porque, assim, não adianta ter tanta tecnologia e a gente não abrir a mente. Porque senão a gente não vai achar oportunidade nenhuma. E eu comecei a enxergar nisso algumas oportunidades. Lógico, errei como todo mundo, erro e acerto. Agora, assim, desde o ano passado, do começo do ano passado, eu tomei uma decisão muito grande, que era o quê? Eu tomar o meu lugar. Então, o que é esse tomar o seu lugar? É você realmente olhar para dentro, você ver a sua essência, você se conhecer, ver os seus valores e, a partir disso, você começar a se comunicar. E daí eu comecei a encontrar aquela Ana lá de trás, que ainda morava em Blumenau, com os pais. Então, teve essa reconexão. E quando aconteceu essa reconexão, eu acabei vendo somente possibilidades. Então, hoje eu não vejo nada como, tá difícil, ou isso. Não, peraí. Se isso aqui está me mostrando tal coisa, o que eu posso transformar ao redor disso? Então, a comunicação é muito mais, né? Do que só isso que a gente aprende ali todo dia. Vai muito mais além. Você falou da síndrome do pânico em 2013. Foi por conta de excesso de trabalho? Aconteceu alguma coisa? Eu acho que de tudo, Lucas. Que foi estopim, assim? Eu acho que, assim, é uma mistura de tudo, né? A síndrome do pânico, ela nada mais é do que um grito da alma pedindo ajuda. Então, eu sempre fui uma mulher sempre muito forte, muito empoderada, tudo. Mas talvez eu também precisava de ajuda, né? E a gente não precisa ser forte sempre. A gente sempre fala isso, né? A gente, querendo ou não, eu saí de Blumenau, então sempre ajudei minha família, sempre quis ajudar as pessoas ao meu redor, né? Sempre foi essa a minha missão, meu propósito, que me dava força para estar sozinha aqui em São Paulo. Só que daí eu vi que ali era um momento de tipo, peraí, e eu? Só que essa desconstrução de você ter a síndrome do pânico, passar por tudo isso, até você voltar ao normal, né? Até você entender o que é a síndrome do pânico. Não adianta você pedir ajuda para fora, é dentro. É aqui dentro que tem que ser alinhado.
Foi o marco, então, pro teu autoconhecimento. Foi um divisor de águas completamente. Você lembra da situação, assim, o que aconteceu? Eu lembro, mas assim, tem 15 dias, vamos dizer, que eu passei que eu não lembro de nada. Então eu digo assim, são 15 dias que eu perdi a vida. Que eu não lembro de muita coisa. Mas entrei, como é que eu posso dizer? Quando algo entra em combustão, é isso. A síndrome do pânico é isso. Então, em vez de você gritar para fora, você grita para dentro. Eu até lembro que na época o Roberto Cabrini fez um especial sobre síndrome do pânico pro... Acho que era SBT Repórter, né? Que ele fazia. Conexão Repórter. E ele me chamou na sala dele, logo depois que ele já tinha gravado tudo, ia pro ar, daí eu fui lá, dei os parabéns para ele. Daí ele perguntou para mim, Annalise, você que passou por essa situação, né? O que você sente? Como é que você pode descrever isso? Eu disse assim, é a dor da alma. Por quê? Porque a gente carrega tudo, a gente leva tudo, tá tudo sempre bom, tá tudo sempre bem, mas existe um limite. Hoje a gente vê aí várias síndromes, né, do pânico, de burnout, de tantas outras. Por quê? Porque a gente está desalinhado. A gente quer ser alguém, mostrar que nós somos fortes, dar conta de tudo e esquece de si mesmo. Então, ali foi uma virada de chave, como tantas outras que vieram depois, porque depois que vira uma, parece que vai abrindo tudo, né? Só que vira chave, é o molho inteiro. É o molho inteiro da chave. Então, assim, foi uma desconstrução muito grande. Automaticamente, isso daí já foi uma transição, né, do que era a Annalise antes. Hoje, lógico, tenho agência, sou mentora, me tornei terapeuta. Então, isso tudo me ajuda no meu trabalho. Eu não vou atender como terapeuta somente pessoas da terapia, não. Eu uso essas ferramentas dentro do meu trabalho. Então, isso faz com que eu me conheça e também ajude os meus colaboradores ou clientes a se conhecerem um pouco melhor. E é bom que hoje você está bem contigo mesmo, então você consegue ajudar as pessoas que você se propõe a isso. Sim. Porque é o que a gente fala, né? Se a gente não tá bem com a gente não consegue ser boa companhia ou bom conselheiro a ninguém, né? Não, e outra, Lucas, é o que você falou, a gente tem que se ajudar primeiro. Nós estando bem, né? A gente estando bem, a gente consegue ajudar o outro. Agora também tem um porém. Você não vai poder ajudar quem não quer ser ajudado. Tem isso. Exato. Então, assim, quando essa pessoa ela não quer ser ajudada, você oferece ajuda uma vez, oferece outra e tá tudo certo. Por quê? Porque não é o momento dessa pessoa olhar, como também você já passou por vários momentos em que você não quis olhar. Porque muitas vezes a verdade ela tá ali escancarada, né, na nossa frente, mostrando pra gente e a gente não quer enxergar. Eu acho esse negócio de autoconhecimento bem interessante, porque muitas vezes a gente tem medo de descobrir coisas sobre a gente, não é? A questão do autoconhecimento, por exemplo, o que você descobriu da Annalise nesse processo de autoconhecimento que talvez você estivesse negligenciando e que de repente te assustou? Olha, eu vou falar pra você que assim, é um processo, tá? Porque não vem tudo de uma vez, né? Você vai, vamos dizer, ressignificando coisas, então você tá pronto para o próximo nível para vir outra informação. O cérebro da gente, ele é fantástico. Por quê? Porque ele te mostra aquilo que fica te cutucando, né? Ó, tá aí, ó, olha para isso, olha para isso, olha para isso. Dá sinais. Você não olha. Então, você não está pronto ainda para ressignificar isso. Quando vem uma informação e você tem essas ferramentas do autoconhecimento, da terapia, da hipnoterapia, você tem essas ferramentas, vou ressignificar. E é tudo muito rápido. Então, cada vez que você ressignifica algo, o cérebro entende que você está pronto para o próximo. Só que às vezes vem algumas coisas bem difíceis e que você não consegue sozinho. Então, você precisa pedir ajuda. E eu acho que o mais difícil de nós, principalmente nós mulheres, é a gente pedir ajuda. Por quê? Porque a gente não quer ser taxada de fraca. E ainda mais no mundo que a gente vive, que é o mundo jornalístico. Entendeu? Então, assim, o cérebro da gente, ele vai entendendo isso, ele vai te trazendo. Eu teve várias coisas... minhas pessoais que eu tive que ressignificar. Eu acho que a última, que eu até levei para psicoterapeuta, eu falei assim, gente do céu, como eu fui narcisista com a minha família.
Por quê? Eu estava no SBT, trabalhando, ajudava a minha família. Vou dar como exemplo, tá, gente? E isso eu acho que, assim, vai cair a ficha de muita gente. E eu achava que a minha família tinha que fazer tudo o que eu queria. Então, eu ia lá para o Sul visitar, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos não sei o quê, vamos não sei o quê, vamos em tal restaurante. Ah, mas eu não queria ir no restaurante. Não, vamos sair de casa. Então, quando eu olhei para isso, porque daí eu comecei a estudar também, nesse último ano, o perfil narcisista, né? E que todos nós temos. E se não fosse o narcisismo, a gente não iria se amar. Né? A gente precisa se amar, só que ele não pode ir para o negativo, ele tem que ir para o positivo. Daí, quando eu levei isso para a psicoterapeuta, eu disse assim, chamei vários palavrões, né? Eu disse assim, tô mal, comecei a chorar. Daí ela perguntou, por que você tá assim? Eu disse assim, eu descobri hoje que eu já fui narcisista. Daí ela assim, e? Então a gente dá o peso que a gente quer. Daí eu disse assim, tá tudo certo. Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Então, o autoconhecimento, ele faz isso. Por isso que, assim, eu sempre, em entrevista, nas mentorias, tudo, sempre falo para as pessoas, procurem ajuda, procurem apoio, tenham uma rede de apoio. O que é uma rede de apoio? Amigos que você pode chegar, conversar, e eles não vão te julgar. Exatamente. Só que a gente só entende sobre julgamento quando a gente para de se julgar. Porque senão a gente sempre acha que é o outro vai me julgar. Mas não é. É sempre aqui. Nunca é fora. É sempre dentro. Então, tudo isso, eu comecei a olhar daí para a síndrome do pânico, para todas essas síndromes e comecei a estudar, me aprofundar sobre isso. Durante a pandemia, eu fiz um curso também de terapia transpessoal. Eu estudei horrores durante a pandemia. Foi um momento de tipo, Annalise, vai ler, vai estudar, vai abrir essa mente, vamos começar tudo do zero. Vamos fazer um start e os downloads novos que venham. Que era só o que dava para fazer durante a pandemia, né? Daí você conseguiu capitalizar isso pro bem, né? Daí quando eu fui fazer esse curso, daí eu entendi o porquê que eu tive a síndrome do pânico. Então isso já vem lá de trás, lá da infância, vários traumas, e vai segurando, e a pessoa quer sempre estar forte, sempre estar bem, sempre sorrindo. Nunca ninguém me viu de mau humor dentro do SBT enquanto eu trabalhei lá. As pessoas até falam, você está sempre feliz. Ninguém Como é que é? Positividade tóxica. Tudo good vibes. Não, sempre eu tinha uma palavra, sabe? Para chegar para a pessoa e falar assim, não, olha com outros olhos. Só que eu falava isso para as pessoas e não falava para mim. Em casa você desabava. Então assim, quando eu comecei a olhar isso, e daí agora são 14 anos de autoconhecimento, muda completamente. Né? É uma nova Ana. Eu sempre digo que se você quer chegar num estado desejado, onde você sente tudo como você quer, como realmente você quer estar, já se coloque ali. Porque daí a mudança vai acontecendo naturalmente. Hoje não existe mais síndrome do pânico. Eu sei quando eu estou ansiosa com alguma coisa, eu sei quando eu estou... Mas para isso existem ferramentas para a gente poder cuidar, e isso ajuda também o quê? A se comunicar melhor. Porque daí você está na sua verdade. E o autoconhecimento vem com autocontrole, né? Você própria não se dá gatilhos e não continua instigando aquilo que vai te dar ruim. Porque, assim, tem coisas que a gente faz sabendo que vai dar ruim. Você vai lá, você vai... Principalmente em relacionamento. Você vai fazer uma pergunta que você sabe que vai dar briga. Mas você vai lá... E aí, quando você já sabe, quando você orienta, você fala assim, não vou. Porque não precisa, porque você sabe. Então, eu acho que o autoconhecimento é importante nisso pra gente também ter o autocontrole e saber até onde a gente tem que ir. Até onde a gente quer ir. Porque você sabe que vai ter consequência. Sim. Eu falo que todo passo você vai ter ou uma queda ou você vai subir um degrau, mas vai ter uma consequência, ninguém vai ficar parado. Então, eu acho que é muito importante isso. Se você passar isso pros outros, cara, eu acho que é um avanço primordial, assim, muito, muito importante mesmo. Eu digo que eu acho que nesses últimos 2 anos, são 20 anos em 2. Exato. De tanta coisa que eu ressignifiquei, de tanta coisa que eu parei de me importar, né? Comecei a fazer escolhas, comecei a fazer renúncias. Então, assim, às vezes não é sobre as escolhas que você faz, é sobre o que você
renuncia para chegar onde você quer chegar. Então, e essas renúncias é que impulsionam. Eu sempre digo, eu sou cristã, né? Então, acredito em Deus, tenho uma fé gigantesca e me apego muito nisso. Teve um período aí em que eu me senti muito sozinha, né? Morando em Mogi das Cruzes, eu pensava assim, e agora? O que eu faço? De joelho, conversando com o homem. Daí, no outro dia, já mostrava o que tinha que ser feito. Sua então, família a gente... continua lá? Oi? Sua família continua em Blumenau? Não, minha família, parte mora em Blumenau, que é o meu irmão, a minha cunhada e minhas 2 sobrinhas. E os meus pais moram em Penha, no Beto Carreiro, ali pertinho do Beto Carreiro. E a tua vida em Blumenau, como é que era? Você já sonhava em trabalhar em televisão? Você já imaginava que faria comunicação ou tudo foi acontecendo? Olha, Lucas, eu nunca imaginei nada disso. Mas eu era uma criança que eu sonhava muito, né? E eu digo que eu acho que eu sempre criei aquilo que eu queria, mesmo inconscientemente, aquilo que eu queria um dia fazer na minha vida. Então, assim, a minha tia, né, a Tirani, ela vinha todo mês para São Paulo. Naquela época tinha aquelas lojas de R$1,99. Então, assim, era gigante a loja dela em Blumenau e tal. E ela falava, tô indo para São Paulo, tal. Hoje vai o Daniel, que era o meu irmão, e na outra vai o Júnior, que eles eram mais velhos. Eu era pequenininha, não podia vir. Imagina, uma menina vir para São Paulo. Eles vinham, voltavam, e eu dizia assim, eu ainda vou para São Paulo. Eu ainda vou para São Paulo. E depois eu comecei a recapitular algumas coisas, né? Que nem assim, brincadeira na escola, que daí todo mundo ia lá fazer uma apresentação e eu fui fazer uma apresentação dentro de uma caixa que eu pintei como se fosse uma televisão. Eu não imaginava... Talvez eu não tinha consciência daquilo que eu estava criando. Mas já estava dentro de Mas você. sempre quando eu queria alguma coisa, eu falava assim, eu ainda vou, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E tudo foi acontecendo. Tanto que quando eu fui convidada para a Casa dos Artistas, eu tinha pousado nua na época, fui para o Rio de Janeiro participar do Carnaval. E lá no Carnaval, a casa já tinha começado, a Casa dos Artistas já estava no ar. E um amigo meu perguntou assim, você tem assistido a Casa dos Artistas, tal? Eu disse assim, tenho. E aí, o que você está achando? Eu falei, eu vou entrar. Daí ele falou assim, como você vai entrar? A Casa dos Artistas já está no ar. Eu falei assim, não, eu vou entrar. 15 dias depois eu recebi a ligação que eu ia entrar. Então, assim, nós temos que confiar naquilo que a gente quer e naquilo que a gente acredita. Então, assim, eu em Blumenau sempre fui uma criança feliz, sempre fui uma criança educada. Lógico que a gente não tinha, né? Não vou dizer que a gente era de família pobre, porque a gente não era. Classe média. Classe média. Luxo. A gente tinha uma televisão. Aquela assim, nem carro a gente tinha. É o que eu costumo dizer, não tinha luxo, mas também não faltava nada. Não tinha luxo e também nem lixo. É isso. Entendeu? Era uma família super organizada, mamãe e papai não tiveram muito estudo, estudaram só até a 4ª série, trabalharam que nem 2 loucos para criar a gente. E isso também fez com que a gente gostasse de trabalhar, gostasse de correr atrás. Na época eu fui atleta, né? Então eu joguei handebol dos 10 anos até os 19. Então meu sonho era ir para a Alemanha jogar handebol, porque todo mundo vai para lá, né? Onde está a melhor, vamos dizer assim, fora o Brasil, uma das melhores seleções de handebol. Só que eu não tinha essa coisa de, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Daí, jogando handebol, eu lembro que na época minha prima, que ela trabalhava com a gente, que a minha mãe tinha uma confecção, trabalhava com a gente, ela perguntou para mim, por que você não participa de um concurso de beleza, tal? E eu jogava handebol, toda corcunda, musculosa. Só que eu sempre fui muito simpática. Então, assim, eu vou. Parecia um bichinho em cima da passarela. De timidez, você fala? De timidez. E assim, só que eu tinha um corpo bonito, porque eu era atleta. Então já... E fora a simpatia, porque eu ficava rindo daquilo tudo, né? Eu dizia assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Só que daí eu fiquei em segundo lugar. No seu primeiro? No primeiro eu fiquei em segundo lugar. Daí eu assim, caraca. Acho que deu certo. Acho que aí tem uma oportunidade de, olha a minha cabeça, de ajudar meus pais. Se eu ganho um carro, eu posso ajudar meus pais.
Que na época eles não tinham... Não, acho que na época eles tinham um Fusquinha. Então, assim, eu comecei a participar de vários. Foram 20, 30 concursos. Eu ganhei, eu acho que 3 carros e uma moto. Deu muito bom isso na sua vida. Deu muito bom. E nesse período, eu comecei a ser convidada para gravar comerciais. Então, assim, eu fotografava lingerie, biquíni. Por quê? Porque eu tinha um corpo bonito, né? E morava em Blumenau, que era a cidade, né? A toda a região ali, né? Brusque, Ilhota, Gaspar. A parte têxtil é muito grande. Então, isso ajudou a começar a fotografar, começar a fazer as coisas. Daí veio o convite para eu posar nua, né? Porque eu era baixinha para aquela época, para passarela, né? Mas tinha um corpo bonito. Então, desfilava de lingerie, desfilava de biquíni e tudo. Daí veio o convite para o NU, vim, fiz o NU, voltei para o Sul, daí veio o convite da Casa dos Artistas. E ali começou a mudar tudo. E a tua família foi de boa quando você recebeu o convite de posar nua? Não. Não? Eu digo pai e mãe, como é que reage, né? Porque eu acho que... porque eles já estavam acostumados. Assim, a minha família sempre foi muito aberta, certo. Sabe? Não de falar besteira, essas coisas. Mas muito, a gente não tinha essa coisa de, você não pode botar um shortinho, você não pode nada. Pudor. Uma, porque a gente é descendente de indígena, né? Então, assim, não tem problema nenhum. Outra, por quê? Porque a gente sabia se cuidar. Minhas 2 avós, elas sempre foram muito ali, né? Muito firme, de conversar com a gente, de botar juízo mesmo na cabeça. Então, assim, não foi difícil, porque entraria uma grana boa, né? Mas o mais difícil mesmo, eu acho que não foi nem o NU. Eu acho que quando eu vim para Casa dos Artistas, que daí eles viram que assim, agora ela vai voar. Daí a minha mãe teve depressão, ela se cuida até hoje, mas já melhorou muito. Então, assim, são 20 anos, né? Que tudo aconteceu, que a mudança toda aconteceu. Mas meu pai, eu vou falar para você, ele andava com a revista dentro da Kombi. Que ele trabalhava numa empresa e ele andava com a revista mostrando para todo mundo. Não tinha problema nenhum. Sério? Sério, não tinha problema. Minha avó via, todo mundo via. Ele elogiava aí. Ó, minha filha. Mas eu pergunto porque eu acho que, poxa, é que hoje em dia, talvez, se fale estar mais abertamente sobre essas coisas. Mas há 20 anos, nossa senhora. Era mais conservador, né? Então, por isso que eu pergunto como que seu pai reagiu. Porque, assim, o pai, geralmente, em relação à filha, é super... Bom, você sabe, ciumento. Você é filha única e teu pai é super ciumento. Então, por isso que eu perguntei da reação do pai. Porque eu acho que Meu pai, eu vou falar pra você, meu pai sempre... Meu pai é uma pessoa muito quieta, muito observadora. Tem uma sabedoria gigantesca. Meu pai e minha mãe, né? Eu até me emociono quando eu falo assim deles, porque eu tenho um amor muito grande e um respeito muito grande por eles. E eles nunca falaram nada de, não, porque você não vai, porque isso não. Porque eles sabiam a filha que ele tinha. Sim. Eles sabem a educação que eles me deram, a liberdade que eles me deram. Então, eles sabiam mais ou menos, eu acho, né? Aquela falsa expectativa, né? De saber assim, não, ela vai, mas a gente sabe que... E sempre foi conversando com eles, sempre foi chegando e, tá acontecendo isso, isso e isso. Pai, o que eu faço? O que eu não faço? Mãe, sempre foi. Não sempre foi, aberto, né? Sempre aberto. Mas você acha que foi isso, então, que abriu as portas pro artístico na tua vida? Pro artístico? Porque foi depois de você posar pra Sexy que te chamaram pra Casa dos Artistas. Isso. Provavelmente foi por conta disso. Então, tudo depende do ponto de vista, né? Vamos nos colocar nos lugares das pessoas, né? Eu tinha posado nua. Então, o que você espera? Vai mudar a minha vida. Então, você já entra numa vibração de mudança. Silvio Santos precisava de uma mulher, porque a Casa dos Artistas que estava no ar tinha Susana Alves, Joana Prado, Cíntia Benini, Mariana Kupfer, Siang, Ellen Roche. Então, assim, eram as musas de 20 anos atrás, né? Peraí, mas elas estão muito amiguinhas. E se a gente colocar uma
que já tenha posado nua, porque até lá dentro da Casa dos Artistas, na época, elas já estavam, não, porque eu não devia ter posado nua, porque isso acabou. Então elas estavam na negação. Na negação que levou elas até ali. Então, quando você nega a sua própria história, o que acontece? Elas perdem. Tem uma frase que o Silvio Santos sempre falava para mim, ele falou no dia que ele ia contratar. A gente foi lá, fez os testes de vídeo, tudo. Eu tinha um sotaque puxado de catarinense, de blumenauense, né? Quase uma açoriana. Ficamos 3 meses fazendo treinamento todo dia para perder o sotaque. Hoje eu já tô mais com sotaque de Mogi. Daí a gente fez, né, esse teste e tudo. Então ele queria alguém que não tivesse vergonha da sua história. E eu acho que ele deve ter estudado bastante o perfil. Porque quando ele ligou para a revista Sexy pedindo, né, ele perguntou direitinho algumas coisas. Ó, a gente quer isso. Só tem essa. Ele mesmo que ligou? O pessoal da produção, né? Provavelmente ele deve ter descrito um perfil que ele queria para colocar lá dentro. E é essa daqui. Daí quando ele recebeu o material, pronto. No outro dia eu tive que vir correndo para entrar na Casa dos Artistas. E na hora você topou ou você chegou a pensar? Paloma, vamos lá. Para quem vinha lutando, né, com o pai, com a mãe, eu lembro que na época eu fui pro carnaval, como eu contei, né, anteriormente, fui pro carnaval. No dia do carnaval, meu pai e a minha mãe trabalhavam para a confecção da minha tia. Dessa que vinha para São Paulo. Já tinha uma confecção, então trabalhava para eles. No dia que eu saí na escola de samba, o meu tio faleceu. E eles não contaram para mim. Eu fui saber no outro dia. Então, assim, eu estava no Rio de Janeiro, no hotel, uma amiga minha me ligou e falou assim, Ana, você me dá uma carona pro velório? Daí imagina, você no banheiro do hotel, assim, ouvindo, e ela fala, eu disse assim, a primeira coisa que vem é o quê? Mãe, pai, irmão. Sim. Eu caí no banheiro. Daí, com o telefone, ela assim... Eu falei assim, mas que velório? Ah, do seu tio. Eu disse assim, como assim? Eu falei com a mãe ontem à noite, eles já estavam no velório. Só que eles não queriam estragar o meu desfile. Então, assim, a gente passou por situações, daí foi a morte do tio, a confecção teve que fechar, meu pai e minha mãe ficaram desempregados. Então você vai dizer não a hora que alguém te liga do SBT e fala assim, ó, eu quero te convidar para participar da Casa dos Artistas? Nem pensa. Quanto tempo? Você precisa estar aqui até as 5 horas da tarde. Isso era de manhã. De manhã, no meio-dia, eu estava cozinhando para minha mãe. Então, assim, ou você aproveita as oportunidades que são... Porque aquilo era uma grande oportunidade. Naquela época, eu tinha posado nua. Era grande chance de, tipo assim, eu mostrar realmente quem eu era. A TV é ao auge. Só que daí eu cheguei lá e fiquei com medo daquilo tudo. Mas fiz o meu melhor. Foi a segunda Casa dos Artistas? A segunda. Então, assim, eu fiz o meu melhor, dei o meu melhor. Saí de lá, porque daí hoje eu consigo olhar para aquilo e ver as estratégias que eu criei para ficar lá dentro, né? Porque era assim, se você ficasse uma semana, vamos dar um exemplo, você ganha 5. Uhum. Daí se você ficasse mais uma semana, você ganhava 120. Quanto mais você ficar. Então assim, como que eu vou criar uma estratégia para me enturmar em uma semana? Ficando com alguém. Ah, e aí você se relacionou na casa. Daí é onde eu me relacionei com o Gustavo, que era do Gêmeos, lembra? O pessoal de hoje não conhece muito. Os Gêmeos, eles estão fora. Não, eles estão em Miami, eles moram em Miami, trabalham só com construção civil. Ah, não estão mais na... O Vila Matarazzo, daqui de São Paulo, é negócio também do Flávio Mendonça. Caramba, eu nunca mais ouvi falar deles. Eu me lembro, eles iam muito. Eu fiz uma entrevista com ele pro Jornal de Brasília, foi muito boa. E ele mostrou esse lado empreendedor também, que tava ali, né? Mordendo. Você teve embate lá dentro? Então, como eu era uma pessoa que estava vindo de fora e a casa já estava em andamento, eu era uma intrusa. Uhum. Então, na primeira semana já queriam me tirar. Só que daí não conseguiram. Daí eu fiquei mais uma semana. Eu disse, agora eu posso sair.
Agora eu vou conseguir ajudar minha família. E como é que foi a saída? A casa eu não me lembro. A casa dos artistas, não era votação, a eliminação né? era votação também? Como é que era? Era assim, no início era votação do público, lembra? Daí depois, no meio do caminho, o Silvio mudou, daí a votação era dos participantes. Só da casa. Só da casa. Tá. Daí depois ele viu que tava dando BO, daí ele mudou de novo pro pessoal de fora. Só que eu saí nesse meio termo, eu fiquei 23 dias lá dentro. Você saiu pelo público? Pelo público? Não, pelo pessoal Pelo ainda pessoal da da casa. casa. Pelo povo da casa. Pelo pessoal da casa. Então, o relacionamento que você teve lá dentro foi hoje uma estratégia ou foi de caso pensado? Não foi de caso Não pensado. caso. Hoje eu vejo Hoje que você daí analisa foi... que pode ter sido, né? Assim, por quê, né? Acabei de chegar pra você ter a quem se Isso. agarrar. pegar. Até mesmo, assim, talvez eu não sabia, não entendia isso naquela época conscientemente, mas o inconsciente já tava ali, ó, faz isso. E quando você pisou os pés ali, quanto tempo levou pra você querer ir embora? Não, eu tô Da perguntando. casa? Porque, Ana, eu nunca participei, acho que nunca participaria, já disse isso abertamente aqui. Eu não consigo me ver confinado tanto tempo com pessoas Então, eu vou... de personalidades tão Como diferentes. é que você conseguiu ficar na pandemia? Mas a pandemia era eu e ela só. E a gente, como trabalhou, não parou, né? Então a Sim. gente saía, a gente não sentiu tanto. Não, mas é completamente estranho. Eu imagino. Todo mundo sai de lá direto pra... O psicólogo. Mas gente. E eu fico hoje pensando que assim, que eu deveria ter dado andamento, sabe, na psicóloga. Depois só de 10 anos é que daí eu tive a síndrome do pânico. E daí que eu fui entender. Mas eu acredito, inclusive, que possa ter também. Porque os gatilhos... acúmulo de emoção. Sim, porque assim, quando você chega no limite, não é por causa do agora. É lá atrás. Então são vários gatilhos que estão ali no mesmo Desde a sistema infância. até a hora que vai empurrar e botar pra fora. Então assim, se eu for olhar bem, são várias coisas. Daí você vai indo mais pra trás ainda, daí você vai ver a infância, você vai ver... é muita coisa. Demorou, foi muito pra dar... Não, eu acho que até eu foi... aguentei, foi muito, ela vai Eu posso falar? Eu acho que até foi rápido. É. Acho que até foi rápido. Vai que isso acontece daqui a 10 Sim, anos. Eu não sei, né? Eu acredito, por tudo que você tá dizendo, a tua vida como grande parte dela, e hoje é também, mas com menos intensidade, mas sempre foi uma vida pública, uma vida de exposição, eu acredito que tem muito dessa carga também, né? Tem bastante. Porque é o julgamento do público, é o teu próprio julgamento, é o que você sente sobre o que pensam de você. É o teu corpo que tá, mostra que tá todo mundo julgando se você tá gorda, se você não tá, se você tá em cima, se não tá. Não, e isso na TV principalmente. Hoje não tanto. Né? Daí vem essa transformação Mas que está nessa acontecendo. Mas há 20 anos, você tinha que ser perfeita. E o que é o perfeito? Se não existe o perfeito. É dentro daquilo que está dentro de cada sistema. Então, dentro do SBT, é isso que é o perfeito para eles. Era. Né? Então, assim, eu era musculosa, eu treinava todo dia. E a Cíntia era magrinha. Então, eu ouvia o quê? Quando as pessoas me viam no vídeo, nossa, você tá gordinha, né? Mas não é, porque eu tava musculosa. Então, eu tive que parar, reajustar também os meus treinos, a minha academia, para eu começar a emagrecer, para eu ficar mais parecida com com cara de quem tá no vídeo e a imagem que eles gostariam que fosse. E daí vem voz, vem pele. Você não pode errar, né? Não podia. Vamos dizer assim, eu acho que a síndrome do pânico em 2013, ela foi para eu olhar para isso. Porque antes eu tinha uma preocupação excessiva de o que eu como, dieta, tal, não sei o quê. Tanto que hoje em dia eu vou no supermercado, tem lugares do supermercado que eu não vou. Por quê? Hábito de não passar lá para não comprar besteira. Pô, mas eu também não posso me dar o luxo de poder sair disso. Então, nesses últimos anos também teve essa mudança. De eu poder saborear coisas diferentes que eu não comia. Por quê? Porque eu seguia um padrão. E eu não queria mais viver esse padrão. E outra, eu sempre trabalhei de madrugada. Então, assim, foram 18 anos. Os últimos 4 anos, assim, 16, 17, 18, 19, foram... mais ainda, por quê? Porque eu apresentava, em vez de gravar à noite, como era com o Hermano Henning, eu entrava ao vivo às 3 da manhã. Então, meu relógio estava totalmente desregulado. Sorte que eu já estava
Estudando autoconhecimento, olhando para mim. Então eu entendia, quando o meu corpo, tá cansado, vai descansar. Vai fazer atividade, vai isso, vai aquilo. Então assim, eu sempre fui muito... Você falou que não gosta, que tipo, a gente tem que ter aquela prática diária, ter aquele ritmo, ter a organização, né? Acordo tal horário, tal. Imagina eu fazendo isso, tendo que trabalhar à noite. Então assim, eu ia dormir 7 horas da manhã. Por quê? Porque eu escutava todo mundo no condomínio descendo para ir trabalhar. Daí depois que eu conseguia dormir, então eu dormia até às 11, porque daí eu ia treinar. Porque se eu não cuidasse de mim, quem é que ia cuidar? Então, quando você assume essa responsabilidade, você começa a entender tudo o que você passou na sua vida e o que você pode melhorar hoje. Então, assim, a Ana sempre foi comunicadora. Eu sou uma questionadora nata. Então, assim, se alguém pergunta alguma coisa para mim, eu respondo contra a pergunta. Porque isso é meu. A minha mãe sempre fala isso. Ela é assim, filha, cada vez... filha, toma isso aqui. Por quê? Por que eu tenho que tomar isso? Por que eu tenho... Vai fazer bem por quê? Por quê? A minha mãe fala que sempre... Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Manda a fonte, eu quero ler a fonte. E depois você vai ser jornalista, daí você entende realmente que você está na profissão certa. E passa a ser mais ainda, né? E passa a ser mais ainda. E quando eu entrei no jornalismo, eu não era formada. Então, assim, eu entrei como apresentadora somente. Eu só ia lá, bonitinha, apresentava, lia o teleprompter. Depois de 5 anos é que eu fui fazer a faculdade. Então daí você começa, peraí, se o universo está me mostrando, me tirou do jornal, né? Porque teve aquela fase ali de, eu e a Cíntia fizemos o jornal, o SBT Notícias, famoso Jornal das Pernas, né? Daí fomos tirada do ar, entrou a Ana Paula Padrão, só que eu fui pro entretenimento. Eu não parei. Em vez de eu ficar em casa recebendo, eu ia todo dia pro SBT. Todo dia. Se fosse para decupar qualquer coisa, e ficava lá. Eu e a Natália Arcuri, na época. Decupando fita cassete que vinha de fora. Beta. Pra gente transformar em vídeos pra colocar no programa. Era Ver para Crer. A Natália Arcuri tá no Me Poupe, não é? Isso, ela mesma. Ela foi colunista do SBT Manhã. É bom que você ajuda a gente quer trazer ela aqui. Quer? E a gente vai falar com ela. Natália Arcuri, o convite de estar aqui no Tagarelando com o Lucas e a Paloma. E vamos ver, você falou do Jornal das Pernas, vamos explicar por que o Jornal das Pernas, pra quem de repente não sabe. Deixa eu só fazer uma pergunta antes. Você falou que fez a faculdade 5 anos depois. O SBT te exigiu ou você que falou, não, eu tô precisando fazer uma faculdade? O SBT não exigiu. O que aconteceu? Eu fui pro entretenimento, daí fiquei 1 ano e meio no entretenimento. Daí eu participei de campeonato de dança, apresentei com o César Filho o programa Ver para Crer, que era de vídeos incríveis. Apresentei junto com o Silvio o primeiro campeonato de dança, porque eu tinha participado do anterior. Que mais? É tanta coisa que a gente vai... Eu ia fazendo o que vinha pela frente. O Silvio falava assim, Analice é que nem Bombril, 1001 utilidades. Por quê? Porque eu acho que era aquela necessidade de querer aprender. Então, assim, eu não sabia dançar, mas eu era louca para aprender. Vontade. Foram 7 meses desse concurso de dança. Então, assim, ali eu fui aprendendo a me expressar, fui aprendendo a me abrir, fui aprendendo outras coisas, não somente aquilo que eu achava que era certo. Então, assim, eu sempre vi oportunidades, né? Daí, logo depois, eu lembro que eles chamaram a Cíntia para apresentar com o Carlos Nascimento o SBT Brasil. E pensaram assim, vamos trazer a Analice para apresentar o Jornal da Manhã com o Hermano Henning. Porque naquela época tava aquela coisa dos casais, né? De ter casais na televisão. Então, quando eu voltei e fui com o Hermano, eu cheguei um dia na sala dele e perguntei. Eu disse assim, Hermano, o que eu posso fazer para me tornar uma jornalista de verdade? Dele assim, primeiro, você vai fazer a faculdade. No meio do caminho eu te ensino. Então, ele, para mim, foi um grande professor. Eu sou muito grata, apanhei bastante, porque imagina, aquele alemão é brabo, hein? Ele é brabo. Hermano, te amo. Mas é brabo. Não, ele sabe. Brabo. Mas foi uma forma de me ajudar também. Por quê? Porque eu não sabia nada. Né? Era uma criança, eu tinha 25 anos.
Era uma jovem cheia de vontade, sabe, de querer realizar, mas teve uma pessoa que quis me ensinar. Chorei, tô. Então, e assim, chorei, teve dias que chorei, mas era comigo mesma, não era com ele. Mas porque ele era duro nas palavras. Daí eu lembrava da minha avó, lembrava do meu avô, brigando comigo. É algo meio paternal mesmo. Paternal mesmo. Foi E eu seu sempre mentor, vi, praticamente. eu sempre vi ele assim, como alguém que tipo, um mestre. Então assim, aprendi tudo com ele, mas também aprendi coisas que tipo, isso eu não quero. Daí eu fui trazendo o meu jeitinho. Por quê? Por que eu preciso ser tão dura no vídeo? Né? Eu posso passar notícia com leveza. Então esse foi o meu diferencial. Então muitas vezes de madrugada eu recebi até mensagem pelo direct, tudo das pessoas que estavam assistindo, de falar assim, Analice, você passa uma calma pra gente. Por quê? 3 horas da manhã. Ou a pessoa tá chegando em casa, né, do trabalho, de alguma festa, ou ela tá levantando para ir trabalhar. Então assim, com que tipo de pessoa que eu estou me comunicando? Como que eu não posso chegar e gritando, até porque isso não é meu perfil. Então assim, eu usava isso para tipo passar, eu acho que a minha essência ali. E daí eu vi que eu podia me comunicar de outra forma. E a história do Jornal das Pernas foi uma invenção do Silvio, então? Foi proposital, aquela bancada foi assim, transparente. Por isso que eu falo que a gente tem que aproveitar muitas oportunidades, né? O Silvio, ele sempre passa uma temporada em Orlando. E ele trouxe essa ideia desse jornal, que eram 2 mulheres apresentando. Até então, a gente, como jornalista, a gente nunca teve a oportunidade de, naquela época, ver mulheres apresentando o telejornal sozinho. Podia ter 2 homens, mas nunca 2 mulheres. Né? Eu não sei por quê. Né? Mas tudo bem, não estou aqui para julgar. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Então, ali ele trouxe essa ideia, bateu de frente com os diretores do SBT, porque a Cíntia já era formada em jornalismo. E eu tinha posado nua. Eu tinha participado da Casa dos Artistas. Que autoridade que eu ia passar. Eles bateram de frente para não ter pra você. Não ter eu. E ele falou, não, eu quero ela. Eu quero que coloque ela. Eu sou o dono dessa porra toda. Eu posso? Eu quero que ela entre, ela vai fazer. E tanto que assim, eu acho que ele viu, enxergou em mim, eu sempre falo isso, algo que nem eu enxergava. E que eu fui enxergar anos depois. Porque a gente só vai olhando para nossa identidade mesmo quando a gente tira aquele conceito do que a gente achava que a gente era para a gente se tornar realmente quem a gente é. Então, ali foi um divisor de águas também dentro do SBT. Porque o SBT todo teve que... Opa, peraí. A hora que o jornal entrou no ar, com 2 mulheres de saia, 4 palmos acima do joelho, que quando sentava, aquilo subia. Por isso que era Jornal das Pernas. As pessoas confundem um pouco e até muita gente tira sarro, fizeram meme com isso tudo. Que era o que eu e a Cíntia ficava cruzando as pernas enquanto o jornal estava no ar. Não. Só que não, a gente sempre estava com a perna cruzada, ou de um lado ou do outro. Só que a gente cruzava as pernas, né, descruzava no intervalo. Quando a gente voltava, já estava com a perna ali prontinha. A gente estava ali, ó. Eu lembro do SBT Notícias Breves. Sim. E esse também foi um Jornal das Pernas, não foi? Sim. Foi esse o jornal? Foi esse mesmo, né? Que era que de memória. É que não é Jornal das Pernas. Não. Não, Não, o nome sei, dele é... Não, isso eu sei. Mas eu digo assim, não era era essa, porque eram boletins, né? Não era o jornal. Porque assim... Não, ele começou como jornal. Mas ele começou como SBT Notícias. Não, Notícias Breves. Ah, Notícias Breves. Isso, mas era um jornal já breve. na grade. Peraí, deixa eu lembrar agora você me deixou em dúvida. Porque eu lembro do Jornal das Pernas, do Notícias Breves, que era de 1 em 1 hora. Que você e a Cíntia faziam. Sim, a gente fazia vamos lá, pra você ver como a gente trabalhava, hein? Tô vendo, muita história, né? A gente gravava à noite, tá? O Hermano entrava com o Jornal da Noite. Daí nós esperávamos ele entrar com o jornal ao vivo pra gente gravar o da manhã. Então era SBT Manhã
com Cíntia Benini, Analice Nicolau, gravado, que daí era num cenário, a gente andava, a gente trocava de lado, era tudo dinâmico. Aquilo, para aquela época... Era tudo novidade. Gente, imagina, a pessoa andando e falando pra câmera. Porque jornalista era robôzinho, todo mundo, assim, né? todo mundo espera que você caia, né? Porque, tipo assim, como é que ela consegue andar? Mas era o quê? A gente treinava. As duas foram modelo. As duas foram modelo. Então, assim... 30 concursos. Isso ajudou muito, né? Só que daí, o que acontecia também? Daí a gente chegava mais cedo, a gente já saía de lá de madrugada, daí era 10 horas da manhã, a gente voltava para o SBT. Então, a gente começava de hora em hora, até a hora que o jornal do Hermano entrava. Eu lembro desse. Então, a gente trabalhava das 10 da manhã às 2 da manhã. 10 da manhã às 2 da manhã. Eu lembro desse SBT Notícias. Por isso que eu amo trabalhar. E realmente era corrido, mas aí, falando ainda da Casa dos Artistas e tudo que foi a sua porta, hoje você participaria de um outro reality? Não. Não. Isso é bem resolvido. Ela já fez autoconhecimento pra isso. Já, porque o negócio é feio. Não me vejo. Nem BBB, Fazenda, nada. É uma outra realidade. É uma outra realidade. Eu acho super difícil também. E hoje, quando eu digo outra realidade, porque hoje a Analice não é mais a Analice da TV. Então, é uma outra pessoa. Não que seja uma outra pessoa, mas é uma pessoa mais madura, uma pessoa mais responsável, né? Então, assim, eu não quero isso para a minha vida. Nesse momento, eu quero o quê? Eu quero que a minha empresa dê certo, eu quero que as minhas mentorias deem certo, eu quero ver os meus clientes dando certo. Então, quando eu levo um cliente e ele começa a fazer sucesso, e ele começa a ir nos programas de TV, eu digo assim, é isso. Realização. Realização de sonhos. Então, hoje eu consigo ajudar outras pessoas a realizarem os sonhos delas. Então, não tem porquê eu ir lá para quê? Por ego, para aparecer, por dinheiro. Dinheiro não é tudo, né? Quando você entende que o que é mais importante são os valores do que dinheiro, daí a sua vida muda completamente. Qual que foi o peso que você comentou que quando o Silvio pediu para que você fizesse o jornal, o próprio Silvio acabou peitando alguns diretores ali. Então ali você já viu uma resistência. Você sofreu algum tipo de resistência também de colegas jornalistas e do público pelo histórico? Vamos lá, Lucas e Paloma. Vamos lá, tem reticências. Tem reticências. Gente, vamos lá. Nós estamos em 2024, né? A gente ainda sofre com o machismo, a gente ainda sofre com o patriarcal, a gente sofre... Imagina há 20 anos. Né? O boom da internet, que faz o quê? 15? Já mudou muita coisa e a gente ainda tem resistência. Entendeu? As pessoas não respeitam umas às outras. Elas continuam julgando pelo que ela come, pelo que ela veste. Porque qual é a facilidade de todo mundo comentar em tudo? Mas isso é fácil. Você tem uma rede que você pode fazer o que você quiser, você fecha ela e vai dormir. Você vai lá, mete, sabe, destrói a vida de uma outra pessoa e vai dormir. O que é isso? Que ponto que a gente chegou? Só que tá tudo certo. Mas você acha que isso era mais de homens? Porque a Paloma diz uma coisa. Porque a Paloma costuma dizer uma coisa que eu fico pensando. Que existem mulheres que são haters de mulheres nos tempos de hoje. Não vamos falar de haters agora, nós vamos falar de machismo. Então, mulheres machistas. Eu sempre fui uma mulher machista. É? Eu sempre fui. Eu só entendi que eu era uma mulher machista o dia que eu fui fazer uma terapia. Autoconhecimento. No autoconhecimento, de novo. Daí eu disse assim, caraca, gente. Que coisa, né? Por quê? Porque você vê... Isso é hereditário. Vamos dizer, lá seu bisavô, seu avô, seu pai. Isso está enraizado dentro da gente. Isso não vai mudar em 2 décadas. Não vai. A gente tem esperança, mas é a partir do nosso comportamento. De tipo, nós mulheres sermos mulheres e os homens serem homens. E tá tudo certo. Por quê? Porque nós não podemos trazer isso e continuar levando esse machismo. Eu vi o quanto eu era machista. Daí quando eu olhei para isso, eu disse assim, parou. Vamos ressignificar isso. E quando você ressignifica isso, cai um monte de coisa
para trás. Então, isso faz parte, isso, como a Paloma falou, está enraizado, isso faz parte do nosso sistema, entendeu? Cabe a nós não deixarmos nos influenciar por isso mais. Somos a mudança. Que mudança que a gente quer? Tem que partir da gente. Mas você sofria isso lá de dentro das mulheres, Lógico, né? muito. Das mulheres, dos homens. E tá tudo certo, faz parte. Quando você entende que tudo faz parte, fica mais leve. Por quê? Porque eu poderia ter guardado mágoas. Não, eu vou mostrar que eu sou capaz. Só que esse mostrar que eu sou capaz, hoje eu entendo que não era para os outros. Era para mim mesma que eu queria mostrar. Então toda essa mudança, ela foi capaz através do quê? De eu olhar para dentro de mim. E daí que acontece a mágica, né, que a gente chama. E tem alguma coisa hoje que você faria diferente ou não faria? Além de participar de reality? Você já disse que não faria mais. Olha, não. Não. Você não tem nenhuma sensação de arrependimento de absolutamente nada. Se eu mudasse qualquer coisa, desde a minha infância até agora, hoje eu não estaria aqui conversando com vocês. Tudo fez chegar nisso. Né? Tudo fez chegar nisso então, e tudo fez eu chegar nesse momento de vida, de poder olhar para mim e falar assim, ó, hoje você vai ficar quietinha. Entendeu? Hoje você vai ficar quietinha. Tá amanhã é outro dia e tá tudo bem. Né? Tem pessoas que trabalham comigo e falam assim, e tá tudo certo, né, Annalise? Você tá tudo certo. Ah, deu BO? Tá tudo certo. Como é que a gente sai desse BO? Então, é assim, em vez da gente ficar olhando pra dor, né? Eu podia ter ficado olhando pra essa dor e ficar presa nisso, nesse machismo e tal. Não, eu fui o quê? Não, eu quero mais. Eu quero possibilidades, eu quero desconhecido, eu quero entender como funciona a mente humana. Então, eu fui estudar isso. Mas para quê? Para usar comigo. Então, a partir do momento que eu consigo fazer essa transformação dentro de mim, eu consigo levar ferramentas para as outras pessoas também fazerem essa mudança. E não é fácil. Mas também ninguém falou que seria. Como tudo na vida da gente, né? E você chegou, assim que você mudou pro jornalismo, você chegou a receber assédio disfarçado de piadinhas por causa lógico. Lógico. De posar nua e tudo mais. Ó, eu acho que assim, as pessoas acham que pelo fato de você ter posado nua, eles podem fazer qualquer tipo de brincadeirinha, né? Exato. Só que eu sempre trouxe mais brincadeira ainda. Então, quando uma pessoa vinha brincar, tirar sarro, alguma coisa, eu vinha com outra piadinha, né? Teve não vou lembrar nem do nome da persona, era um diretor lá de jornalismo. Um dia chegou no meio da redação, nós estávamos lá sentados, tal, não sei o que eles estavam falando, porque homem é tudo safado. Gente, eu não estou falando isso, o cara falou, homem é tudo safado, e sentou na minha mesa. E eu ali no computador, né? Daí, né, Annalise, homem é tudo safado. Eu levantei e eu falei assim, olha, quase que eu falei o nome dele agora. Eu disse assim, ó, eu não sei você, mas o meu pai e meu irmão não são. E aí? Já quebrou na... Ele não falou mais nada, ele pegou, levantou e saiu. Então, assim, eu acho que a gente precisa se posicionar. Lógico que a gente não tem que tratar mal, tal, mas a gente fala, ó, meu pai e meu irmão não são. Você... Tem que pôr respeito. Tem que pôr respeito. Então, depois daquilo ali, eu senti que eu comecei a ser olhada até pela equipe de uma forma diferente. Então, às vezes, pode ser que a gente pareça ser um pouco ríspida, né? Um pouco grossa. Muitos vão falar isso, mas não, a gente só está se posicionando. Tipo, eu não quero isso para minha vida e não vou deixar e não vou mais permitir. Eu tive um namorado que ele uma vez falou uma coisa para mim, falando sobre zoação, né? De tipo, porque é zoado aqui, zoado ali. Daí ele falou assim, Ana, ninguém zoa ninguém. A pessoa é que se deixa zoar. Quando eu entendi, porque na época eu não entendi, né? Depois que eu entendi essa frase, é isso. É o que você permite. Então, assim, a gente quer se dar bem com todo mundo, a gente quer que a outra pessoa pense bem da gente, mas a gente vai ter que se posicionar. E quando você começa a se posicionar, você começa a dizer não. Isso eu não quero para minha vida. Tá aqui. Isso eu quero.
Então, o mundo, o universo entende também o que ele vai mandar para você. Porque nós somos frequência, nós somos energia. Então, a gente está ali o tempo inteiro conectando com aquilo que reverbera aqui dentro. Então, como é que eu estou reverberando aqui dentro? Se eu estava na síndrome do pânico, pensa o que eu atraía para minha vida. Exatamente. Perfeito. Relacionamentos tóxicos, amizades tóxicas. Então, quando você vai para o autoconhecimento, vai olhar, né, para essa parte mental, neurológica, e começa a entender a linguagem do seu cérebro e do seu corpo, você entende o quê? Eu sei a frequência que está aqui. Então, você começa a atrair outras frequências que estão na mesma vibração que você e automaticamente, opa, sobe mais um pouquinho. Exatamente. Quando você está junto com uma pessoa que só reclama, automaticamente você começa a reclamar. Então, se tem uma pessoa no meu lado que só reclama, eu falo assim, fia, deu? Desabafou, já deu? Você quer? Não, se você quiser, eu te dou uma mentoria solidária pra gente ressignificar isso, entendeu? Mas sai dessa vibração. Daí esses dias, esses dias não, em dezembro, eu estava numa reunião com uma multinacional que eu faço assessoria, e alguém trouxe isso, né, de, essa positividade tóxica. Eu falei assim, parou. Ou é positivo ou não é. Positividade tóxica não existe. Por quê? Nós viemos para esse mundo para ser feliz. A gente veio para ser alegre. Por que é tóxico? Não combina. Ninguém pensa, não combina. Então, assim, a gente precisa parar de trazer, verbalizar, e daí é legal a gente estar falando, né, com os jornalistas, da gente verbalizar aquilo que a gente não quer para a vida da gente. Porque quando a gente verbaliza, a gente se ouve. Então o cérebro entende o quê? Que isso é meu. Se eu não verbalizo, por isso que o silêncio é uma prece. Você fica ali, não verbaliza, cuida dos seus pensamentos e segue em frente. Arrasou! Gente do céu, eu tô besta aqui, viu? Eu já quero uma mentoria. Eu também. Bora! Gente, que aula. E é muito engraçado, né? Quando você começa a pensar assim, cara, tudo faz tão sentido. Esse negócio de a gente, não é as pessoas que tratam a gente mal, a gente se permite ser tratado mal, né? Nossa terapeuta vive falando isso também. Estão fazendo isso comigo. Você tá permitindo que façam isso com você. Ninguém tá fazendo Mas isso. é que é difícil a gente tomar essa posição, sabe? De tipo, nossa, eu tô vendo que a pessoa tá agindo dessa forma comigo. Como eu me posiciono? Porque às vezes, quando você se posiciona, você não sabe como ela vai entender. Sim. Porque a comunicação é isso, né? Eu falo, você entende do seu jeito, com todas as percepções que você tem, e depois você devolve com aquilo. Só que quando você começa a falar, a pessoa não entende. É a mesma coisa, vice-versa. Se a pessoa fala e você não entende, você pergunta de novo. E a pessoa tá ali, só trazendo negatividade para cima de você. Parou. Eu preciso ir agora dar uma saidinha? Depois a gente conversa. Não volta mais. Não volta mais. Então, assim, é o que a gente permite na vida da gente. Eu tive, durante esses últimos tempos aí, que tomar várias decisões, que é o quê? Eu não aceito uma pessoa que grite comigo. Eu lembro direitinho de uma cena que eu fui ficar no lugar de alguém no jornal do SBT, na época que eu trabalhava lá no SBT, e a editora-chefe desse jornal gritou comigo dentro da redação. Fui lá, segurei no ombro dela, falei assim, então, posso falar com você um pouquinho? Disse assim, pode. Eu não funciono no grito. Quando você quiser falar comigo, você vai lá na minha mesa e me chama, ou liga. Agora, não grita na redação comigo, que nem você faz com os outros. Pronto. Nunca mais. Eu falei aquilo que realmente estava ali dentro de mim, reverberando. Então, assim, lógico que a gente tem que ter calma, uma paciência, porque não é sempre. Às vezes, você deixa de se posicionar, por quê? Por medo de perder a amizade da outra pessoa. Se você já tentou se posicionar uma vez, 2, 3, esquece. E essa pessoa continua desse jeito, ela não é sua amiga. Ou ela está precisando de terapia. Exato. A maioria, né? Ou de um psiquiatra.
Então é difícil, a gente ter essa percepção e ser humilde também. Porque assim, quando você começa a atender outras pessoas, né, fazer mentoria, terapia transpessoal, você se coloca no papel de observador. E nós, jornalistas, nós somos observadores. Né? Nós somos questionadores. Então, já entra aí, porque quando você vai fazer um atendimento com alguém, é questionar. Por quê? Porque todas as ferramentas estão aí dentro. Uhum. A gente não traz respostas. As respostas estão aí dentro. Então, a comunicação é isso. Daí eu entendi, daí eu já vim para o momento atual. Né? A gente já falou aí do SBT, já falou de tudo do momento atual. Eu enxerguei nisso uma oportunidade de trazer esse conhecimento para os clientes. Então, assim, como eu posso melhorar a comunicação de uma empresa se eu não fizer uma anamnese de todos os setores, entender um por um as dores, entender por que fulano e ciclano não estão desenvolvendo da forma que deveriam desenvolver. Então, você começa a analisar, mas sem julgamento, porque você se coloca como observador. Então, você se coloca no lugar dessa pessoa também e começa a enxergar com os olhos dela. Daí você vai encontrando essas respostas. Mas isso é muito estudo. Estudo. E autoconhecimento. E autoconhecimento. Não, e o autoconhecimento é estudo. É, exato. O autoconhecimento, ele não é apenas você olhar para dentro. Por quê? Porque você vai olhar para dentro, você vai chegar num ponto em que, tá bom aqui. Só que tem muito mais. Então, quando a gente fala, né, de, arrancou um véu, eu já digo que está escancarando, assim, arrancando os véus da ignorância. Quando a gente fala do véu da ignorância, é o quê? Eu estou ignorando esse aprendizado aqui que eu poderia estar olhando para isso. Então, assim, por que eu fui fazer curso de terapia transpessoal? Para me entender. Para entender a minha mente. Por que eu fui fazer de hipnoterapia? Para entender minha mente. Porque não adianta eu querer ajudar alguém se eu não me entender primeiro. E a comunicação é isso. Como é que eu vou comunicar algo que eu estou fazendo pelo outro e não por mim? Não é a minha verdade. Eu estou falando para agradar o outro, para não perder o outro. Daí quando a gente entende que a gente não perde ninguém e que as pessoas de verdade vão ficar do seu lado a partir do momento em que você for de verdade, pronto. A mágica acontece. Ouvindo a Analice parece muitíssimo fácil. Né? Eu preciso dessa terapia, gente, pelo amor de Deus. A N-Connect, o nome da gente? A N-Connect. Se você a gente fala assim, né? A N-Connect, se você falar N-Connect, o que você pensa que é? Conexão. Não, mas o AN. Analice. Então, eu também, quando eu fiz a primeira vez, eu também tive esse insight, né? Daí, um tempo atrás, eu disse assim, não, mas... Peraí, connect é inglês. And é inglês. O que é? Uma conexão. Verdade. Então, as pessoas vão, né, pelo AN, connect, e daí entendem que é uma conexão. Então, assim, a agência hoje, além de ser a parte, né, que eu falei para vocês, de assessoria, relações públicas, marketing digital, nós fazemos conexões. Então, assim, eu faço conexões de empresários com outros empresários, para que isso gere outros negócios. E sempre com neurobusiness, que é o quê? Você entender a mente do cliente, entender o que ele necessita, a dor dele, e fazer a conexão certa com aquilo que ele necessita. Então, assim, tem clientes que vão em eventos, fazemos as conexões, marcamos reuniões. Então, não é somente uma assessoria. É muito além. Né? Porque daí você começa a... Quando você ajuda o seu cliente a fazer novos negócios, você está fazendo a roda girar. Desculpa, bati aqui. Você está fazendo a roda girar. E eu entendi que o quê? A gente tem que estar em movimento o tempo inteiro. O dia que vocês me verem parada,
olhando pro nada, manda internar, porque algum problema deu. Manda pro hospital, porque algum problema deu. Por quê? Porque eu sou... A minha vida é movimento, o tempo inteiro, e eu gosto disso. É isso que me deixa viva. E a agência é isso. Então, assim, os colaboradores que estão na agência são pessoas escolhidas a dedo. Depois de eu conhecer bem o trabalho, o limite dessa pessoa, aonde precisa ajustar, o que precisa, sabe? Opa, peraí. Fulano tá tendo algum problema em casa, vamos dizer, de relacionamento, alguma coisa. Vamos conversar. O que eu posso ajudar? Então, não é apenas uma agência de marketing digital, não. A gente cuidar também da parte mental dos colaboradores. Por isso que a gente fala tanto hoje, né, da saúde mental. Por quê? Porque tá todo mundo doente. Tá todo mundo com medo. Tá todo mundo na culpa, no julgamento. E como que a gente sai disso? Olhando para dentro. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Arrasou, que Clarice, aula. muitíssimo obrigado. Já acabou? Já acabou. Ô, gente, poxa, agora que eu comecei. Mas é que o papo é tão bom que a gente nem vê passar o tempo, né? Verdade. Por isso que é tagarelando. É por isso que é tagarelando. Ai, vou ter que vir aqui mais vezes. Vai, Já tá convidadísima. Com Já sabe o certeza. caminho. Agora eu já sei o caminho da roça. Só 1h30, coitada. Sério que deu 1h30? Não, Não, 1h30 do viagem, seu né? deslocamento, Não, é. mas- O nosso papo deu um pouquinho mais de 1 hora. Quase 1h15, eu acho, aqui. Posso falar? Foi um prazer. Ah, a gente Tá, ficou muito feliz, adorei. viu? Desejo Muitíssimo mesmo. todo o sucesso do mundo pra vocês. Estão com que idade? Desculpa perguntar. Tô com 32. 27. Ai, gente, aproveitem. Abram a mente, expandam a consciência, porque é um mundo de possibilidades. Um mundo de possibilidades. Tem momentos difíceis? Tem. Mas quando você olha para eles como um aprendizado, eles perdem a força. Daí você consegue dar um novo significado para ele. Ressignificar. É isso. Ressignificar é a palavra. Que aula, hein? Muitíssimo. Quero ver agora quando Motivacional. é que estreia lá. O programa começa dia 18 de março. À tarde, Semana 5h30 que vem. da tarde. Semana que vem. Segunda-feira. Segunda-feira. Já. Sucesso. Obrigado. Eu que já trabalhei nessa casa maravilhosa, desejo todo o sucesso do mundo. Eu tenho certeza que lá dentro você vai encontrar grandes amigos, tá? Eu carrego todos comigo, todos. Desde a Beth, que foi minha figura, eu dizia que ela era minha mãe de leite. A minha mãe tinha um ciúme, porque ela foi camareira, né? Durante 18 anos, a mesma camareira. Então, assim, é uma família. Você vai tô sentindo pegar, isso já. é uma família. É uma família e é uma casa gostosa de trabalhar. Muito gostosa. Eu tô muito feliz. Já tô sentindo E isso. parabéns Obrigado. por ter conseguido, porque assim, se a gente for olhar, nós somos privilegiados. Olha onde a gente tá. Aqui, no Tagarelando, conversando numa sexta-feira, trazendo informações para as pessoas, trazendo esse recado maravilhoso que o Lucas vai estar no SBT, gente, a nível nacional. Ó. Show de bola. Obrigado. E com essa bênção sua... Vai brilhar. Amém. Já brilha, né? Obrigado. Ó, a gente quer você mais vezes aqui. E o lance da mentoria, fiquei muito interessado. Porque, olha, a gente tem que abrir a mente, realmente. Quem Verdade. quiser aproveitar, entra lá no Instagram, tem o Linktree. Lá você já entra em contato pelo WhatsApp e vamos conversar. Isso aí. Obrigado, Ana. Eu que Obrigada, agradeço. Ana. Obrigada, gente. A gente se despede. Ai, meu Deus, me enrolei. Mas aqui. E até Tchau, sexta que Tagarela Lovers, vem. Até sexta que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau.